Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 291. Os progenitores. Alguns instantes atrás. O céu escureceu mais uma vez. O povo de Livan olhava para o céu, orando a seu Deus para salvá-los de mais problemas. Mas quando eles viram mais naves espaciais cobrindo o céu, eles sabiam que suas orações não foram atendidas. Outra frota de novos inimigos se apresentou. Mais uma vez, cápsulas de metal caíram do céu enquanto Virgil, Sheera, Ana e todos que podiam lutar se preparavam para isso. Eles esperavam o pior. Afinal, quem caiu do espaço não poderia ser seu amigo, pois não conhecia ninguém fora de seu planeta. As cápsulas se abriram e, ao contrário de antes, quando uma espécie específica de alienígenas apareceu na frente deles, uma variedade de alienígenas entrou em sua mira. Era peculiar, considerando que todos os alienígenas lançados anteriormente pareciam semelhantes entre si. Esses alienígenas, por outro lado, não eram apenas diferentes, mas também pareciam ser um pouco mais fracos. Embora Virgil soubesse melhor do que julgar alguém com base em sua aparência, ele se preparou para lutar contra os alienígenas, mas para surpresa dele e de todos os outros, esses alienígenas imediatamente se voltaram para os Shirans com suas armas em chamas. O que está acontecendo aqui? Sheera murmurou. Você me diz. Virgil respondeu. Os progenitores foram os únicos presentes para ajudar Ashton. Milhares de mercenários trabalhando para eles também entraram na briga. Os Shirans que estavam em transe não tiveram chance de lutar contra os mercenários. Eles eram fracos, enquanto os novos convidados estavam cheios de energia e sem falar que tinham armas muito melhores do que as que os terráqueos estavam usando. Alguns deles até carregavam armas melhores do que os próprios Shirans. Os lobisomens não tinham ideia de quem eram essas pessoas e por que os estavam ajudando. Mas eles estavam muito felizes por terem recebido alguma ajuda. E assim, o massacre unilateral começou. E os navios deles bater apontou o óbvio. Se não fosse pelo disparo contínuo daqueles navios pairando sobre suas cabeças, eles próprios teriam atacado os Shirans. Mas no momento em que olhou para o céu, não pôde conter sua surpresa. Os navios haviam travado uma batalha própria. Duas frotas inteiras de naves espaciais se chocavam, lançando mísseis e todos os tipos de armas futurísticas com as quais ele só poderia ter sonhado. Uma vez que as naves designadas para Beelzebub eram estritamente destinadas a missões de reconhecimento, elas não tinham o impacto que as naves do progenitor faziam. A batalha foi decidida assim que os piratas Tite atacaram os Guardiões da Galáxia. O céu estava iluminado. Os Shirans lutaram bravamente, mas foram superados em classe armas. Foi apenas um momento antes que os navios shiranianos fossem abatidos. Mas os ruídos altos das explosões tiraram os Shirans do transe de Ana. Eles estavam confusos, sem saber o que estava acontecendo. No entanto, um momento depois, eles perceberam que estavam sob ataque e enfrentaram os mercenários com todas as suas forças. Não deveríamos ajudá-los? Baeter perguntou a Virgil assim que os Shirans acordaram. O campo de batalha estava cheio de sons de explosões enquanto os mercenários continuavam seu ataque. Armas e canhões não eram as únicas armas usadas. Alguns deles usavam lâminas e martelos de formas estranhas que aparentemente eram feitos do que parecia ser a própria luz. No entanto, eles eram extremamente afiados, cortando e fatiando seus oponentes ao meio com facilidade. Verina e Irina não conseguiam tirar os olhos das lâminas de plasma. Para eles, que dedicaram suas vidas a dominar a arte de manusear a espada, as lâminas eram como um santo graal. Você acha que eles ainda precisam da nossa ajuda? Virgil respondeu enquanto colocava o martelo no chão, sinalizando que não havia a necessidade de eles se juntarem à luta. Deus, eu gostaria de ter um martelo como esse. Os outros seguiram seu exemplo e decidiram descansar um pouco. Ana, no entanto, sentiu que Ashton estava com problemas. Ela começou a procurá-lo, mas não conseguiu encontrá-lo em lugar nenhum. Nem ela podia ver o alienígena com quem ele estava lutando. Onde está Ashton? Ela freneticamente perguntou a eles. Até este ponto, todos eles estavam com tanto medo de lutar contra os Shirans,
que o pensamento de Ashton havia escapado completamente de suas mentes. Mas agora que Anos lembrou, todos começaram a procurá-lo. No entanto, antes que pudessem olhar por muito tempo, foram recebidos por uma luz ofuscante. Eles podiam sentir o calor gerado por aquele feixe de luz de longe. Ana teve um palpite de que Ashton era de onde vinha a luz. Sem trocar palavras com ninguém, ela voou na direção da luz usando suas asas. Era a primeira vez que ela as usava, então ela estava um pouco vacilante, mas seu corpo logo se adaptou às mudanças quando ela correu para ver a explosão. Nesse ínterim, Verina e Irina usaram transformação parcial para criar suas próprias asas e correram atrás dela, deixando Virgil e o resto deles maravilhados. Alguém mais quer fazer algo que não deveria ser capaz? Baiter perguntou, imaginando se mais alguém de repente se transformaria em outra coisa. Vamos indo. Devemos ser os únicos a salvar Ashton. Afinal, somos parte de sua equipe. René murmurou enquanto juntava suas armas para correr atrás das garotas a pé. No entanto, enquanto ela fazia isso, uma notificação apareceu na frente dela. Mas não era só ela. Todos ao seu redor, fossem lobisomens ou vampiros, recebiam exatamente a mesma notificação. Sublinhado: você está na presença de seu progenitor. Você receberá efeitos de bônus. Maior todas as estatísticas mais 30% maior todas as habilidades e habilidades foram atualizadas em 2 graus. Maior HP aumentado em 50% maior mana aumentada em 50% sublinhado na presença dos progenitores. O que isso deveria significar? Todos eles olharam para a notificação na frente deles. Mas apenas os mais velhos que viveram no planeta por mais de 85 anos entenderam seu significado. Afinal, não era a primeira vez que viam ou ouviam falar de tal notificação. Ele está aqui. Uma dessas vozes clamou, Nosso Senhor. Nosso Deus Licão está aqui para nos ajudar a sair de nossa miséria. Seus deuses estavam lá. Eles voltaram para ajudá-los a sair dessa crise. Bem, eles estavam um pouco errados sobre isso. Mas eles estavam corretos sobre uma coisa: os progenitores estavam de volta onde eles pertenciam. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 292. Os progenitores. 2. De volta ao campo de batalha primário, Beelzebub estava lentamente voltando aos seus sentidos. O ataque a ele foi inesperado, mas o dano que ele recebeu foi muito menor do que ele esperava. No entanto, ele sabia que alguém havia intencionalmente diminuído a saída do canhão de plasma para garantir que ele sobrevivesse. Mas mesmo que sobrevivesse, o menino não teria. Afinal, uma porcaria de civilização inferior não teria alta resistência a ataques de plasma. Meu trabalho aqui está cumprido. Agora tudo o que tenho a fazer, Beelzebub murmurou para si mesmo. Mas quando seus olhos caíram sobre o menino, ele ficou chocado. Ashton estava completamente ileso. Não havia uma única marca de queimadura em seu corpo. Este desconcertou Beelzebub, que pensou que o menino teria se transformado em um Zirogan assado. Para sua consternação, ele agora estava em uma condição pior do que a do terráqueo. Nota do autor: Zirogan é como um porco espacial. Em seguida, o atingiu. Claro, o menino estaria seguro. O cristal de Serápio teria protegido de qualquer tipo de dano relacionado ao fogo ou, neste caso, o tornaria imune a danos baseados em fogo. Como o fogo é uma espécie de plasma, o canhão de plasma também não funcionou nele. Aquele maldito pirralho. Beelzebub voltou a se enfurecer. Mesmo se ele estivesse ferido, ele ainda era um Shiran. Ele poderia derrotar um inseto de baixa civilização mesmo com 1% de HP. Metade de seu HP ainda restava, o que era mais do que suficiente para matar o pirralho mais de uma dúzia de vezes. No entanto, assim que ele deu um passo, outra percepção o atingiu. Quem poderia tê-lo atingido com o canhão de plasma? Certamente, não era sua equipe ou os geolos, já que seus navios já haviam sido destruídos. As placas apontavam para o envolvimento de um terceiro. Ele não precisou pensar muito. A raiva pode ter nublado sua cabeça, mas ele ainda era um Shiran. A espécie mais inteligente da galáxia.
Levou apenas um momento para chegar à decisão de que isso era obra dos piratas. Suas suspeitas foram confirmadas assim que ele recebeu o pedido de socorro dos navios sob seu comando. Aqueles piratas Tite apareceram e os derrubaram com um ataque surpresa. No entanto, isso não era tudo. Logo ele sentiu 3 novas presenças em sua vizinhança. Nunca pensei que o veria em um estado tão lamentável, grande senhor da facada nas costas. Drácula revelou a si mesmo e aos outros dois enquanto se curvava diante do Shirah. Eu pensei que camuflar nossa presença não funcionaria contra uma personalidade de alto escalão como você. Você pode imaginar minha surpresa quando não o fez. Vocês três. Beelzebub cerrou os dentes. Como ele poderia não conhecer as pessoas que tentaram assassiná-lo pelo menos uma dúzia de vezes? Isso também nos mundos centrais, que estavam completamente sob o controle de Shirah. Ele sempre quis conhecer pessoalmente os 3 líderes do Tite, mas nunca teve a oportunidade, até agora. Ainda assim, havia mais uma surpresa esperando por Beelzebub. Uma traição que nem ele podia prever. Eu saúdo o Senhor, disse Amon enquanto apontava o dedo para Beelzebub. Eu deveria saber. Beelzebub zombou, sem inceder. Esses idiotas não poderiam ter feito nada. Chega de conversa. Amon, por favor, cuide do pirralho. Frank bateu suas manoplas juntas, sem mais besteiras. Vamos acabar com isso. A expressão de Ashton era uma das sombrias. Ele tinha uma ideia aproximada do que estava acontecendo e Astaroth jurou que essas pessoas estavam do seu lado. Isso era tudo. Ele havia feito seu trabalho e agora só tinha que esperar que os grandes resolvessem seu problema com o Shirah. A hora deles é ridiculamente forte. O que você acha que aconteceria? Não há um ou dois, mas 4 arranqueiros à sua frente. Cada um deles tem força suficiente para destruir um planeta inteiro, se não um sistema solar. Ashton inconscientemente puxou com força seu peito. Mesmo estar na presença dos progenitores fazia seu coração apertar. Ele só podia imaginar o que aconteceria quando eles começassem a lutar de verdade. Vamos, garoto, volte. Amon agarrou Ashton e facilmente o puxou de volta. Esta é uma luta que você só precisa observar e não contribuir. Assim que Ashton recuou, todos os progenitores simultaneamente soltaram sua aura assassina. No mesmo instante, a cabeça de Ashton começou a latejar. Graças à sua resistência à dor, ele foi capaz de tolerá-la. Naquele momento, Ashton percebeu que não era nada mais do que uma partícula de poeira na frente dos arranquês. Nem mesmo um cachorro. Ele viu suas estatísticas e apenas se machucou ainda mais. Todas as suas estatísticas estavam em 3 dígitos, enquanto algumas chegavam a 4. Essa era a diferença entre eles. Os progenitores tinham as mesmas estatísticas que o Shirah. Mesmo assim, algumas de suas estatísticas eram muito mais altas do que Ashton esperava. Eu posso entender seu espanto. Amon sorriu. Aqueles no nível A são chamados de monstruosidades. Mas os 3 filhos da puta na sua frente são monstros mesmo entre as monstruosidades. Frank lançou o ataque primeiro, apoiado por Lycaon enquanto Drácula ficou para trás, apoiando-os como um conjurador. A escalação deles era perfeita. Frank era uma parede impenetrável, Lycaon comandava o ataque, enquanto Drácula dava sustentabilidade. Ficou claro, mesmo com suas estatísticas aprimoradas, eles não estavam levando a luta de ânimo leve. Bang! Os punhos de Beelzebub e Frank colidiram, enviando uma onda de choque que arrancou as árvores ao redor deles. Se Amon não o tivesse agarrado, até mesmo Ashton teria se afastado. Ao mesmo tempo, usando o ombro largo de Frank como plataforma, Lycaon saltou, chutando o rosto de Shirah. Percebendo que não teria vantagem sobre eles no combate corpo a corpo, Beelzebub decidiu aproveitar-se de suas asas. As asas gigantescas se expandiram para revelar que eram muito maiores do que qualquer um poderia esperar. Indo a algum lugar, Drácula trouxe suas asas e interceptou Shirah antes que ele pudesse fazer qualquer coisa. De repente, relâmpagos saíram das mãos de Drácula, que Beelzebub desviou como se não significassem nada para ele. Apenas para ser atingido por Frank um segundo depois.
Os três estão tendo um momento difícil contra ele, mesmo que ele esteja ferido. Aston não podia acreditar. Os Shirans não governam a galáxia à toa, garoto. Amon suspirou. Observe e aprenda. Eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 293. Um anjo caído. Até agora, os progenitores foram implacáveis em seus esforços para acabar com a farsa que Beelzebub estava armando. É por isso que surpreendeu Aston quando parou de repente. Mesmo que eles parassem, Beelzebub não os atacou, mas ficou ali em silêncio enquanto o sangue escorria por todas as partes de seu corpo. Quanto aos progenitores, eles recuaram um pouco, o tempo todo encarando o Shiran como se ele fosse algum tipo de explosivo. De repente, uma luz ofuscante cercou Beelzebub. Simultaneamente, a aura em torno de Beelzebub mudou de quente e acolhedora para sinistramente escura. Mais sombrio do que qualquer coisa que Aston já sentiu em sua vida. A auréola sobre sua cabeça desapareceu e seu lugar foi ocupado por uma coroa quebrada e enferrujada. Quanto às suas asas brancas, elas ficaram pretas e mudaram completamente de forma. Sua aparência angelical se tornou demoníaca em questão de segundos. Apenas olhar para ele causou arrepios na espinha de Aston. Os olhos de Beelzebub agora, carmesim, encaravam seus oponentes. Nenhum deles se atreveu a agir irracionalmente agora, pois seu comportamento imprudente poderia levá-los à morte. Essa era a força que Beelzebub possuía agora. O que é isso? O que está acontecendo? Aston murmurou. Ele não podia acreditar que pensou que seria capaz de derrubar alguém como ele sozinho. O ataque de Aston na frente do Shiran agora parecia nada mais do que uma birra de criança. Esse meu amigo é a verdadeira face da nobreza de Shiran. Amon respondeu, também conhecido como os Anjos Caídos. Centenas de perguntas corriam desenfreadas dentro da cabeça de Aston. Mas ele estava muito sobrecarregado para perguntar a eles agora. Em um instante, Beelzebub cresceu 3,6 metros de altura. Ao mesmo tempo, todos os ferimentos que ele recebeu foram recuperados instantaneamente. Até mesmo o efeito de agravar foi negado. Pela primeira vez em sua vida, Aston pensou que sabia como seria um deus do inferno, pois ele estava bem na frente de seus olhos. Estranhamente, Astaroth não havia pronunciado uma palavra desde que os progenitores apareceram. Quando normalmente nada o teria mantido em silêncio em situações como essas. Além disso, Beelzebub supostamente foi quem o ferrou, por isso seu silêncio incomodava ainda mais Aston. E pensar que vocês me forçaram a mudar minha forma. Beelzebub suspirou. Estou desapontado comigo mesmo. Mas acho que vocês já esperavam isso. Então me diga. Quantos dos caídos você matou antes? Eu não sei. Eu estava muito ocupado ignorando seus gritos para me lembrar da contagem. Drácula riu, mas até ele parecia um pouco tenso agora. Na realidade, eles apenas executaram simulações com base no que Amon lhes contou. Eles já haviam matado os Shirans antes, mas nunca haviam matado um membro da nobreza Shiran antes. Pelo menos não depois que eles se transformaram. Basicamente, eles se prepararam para a teoria e não os progenitores tiveram que colocar seus conhecimentos para obter sucesso no exame prático. Ainda mantendo a persona falsa. Tudo bem, vou deixar vocês rirem pela última vez antes de matar todos vocês. A velocidade de Beelzebub agora era inigualável e ele pretendia usá-la da melhor maneira possível. Ele agarrou a cabeça de Drácula antes mesmo que qualquer um deles pudesse reagir. Antes de socar seu peito com toda a força. Aston estava parado a uma certa distância deles, mas mesmo assim ele podia ouvir o barulho que os ossos de Drácula faziam quando se quebravam. Ainda assim, Drácula aproveitou a oportunidade para causar qualquer dano que pudesse e enfiou uma adaga feita de sangue direto no olho de Beelzebub. Beelzebub soltou um grito de dor, antes de largar Drácula instintivamente. Desta vez foi crucial. Beelzebub estava com dor. Cabia a Frank e Lycaon derrotá-lo agora. Ambos correram simultaneamente para tirar vantagem do estado enfraquecido de Beelzebub. Mas Aston podia sentir que algo estava errado. Quando seu olho foi ferido quando eles estavam presos no Palácio Oriental, Astaroth o curou rapidamente considerando que Beelzebub era tão forte quanto ele, se não mais forte.
Ele deveria ter sido capaz de fazer o mesmo. É uma armadilha. Ashton gritou, mas já era tarde demais. Estrondo. Um barulho alto foi ouvido e no momento seguinte, Frank estava de joelhos. Um grande pedaço de seu peito estava espalhado ao seu redor. No entanto, 1 ou 2 quilos de carne perdida não iria tornar sua vida um inferno. Ele era mais fraco, mas não fraco o suficiente para não poder lutar. Ah, você ainda tem forças para lutar? Beelzebub zombou. Acho que alguns terráqueos podem ser interessantes. Afinal. Ah, nós estamos. De repente, Licaon, que estava em sua forma de lobisomem, agarrou as mãos de Beelzebub. Enquanto Frank convocou todas as suas forças para derrubá-lo. Eles não durariam muito sozinhos. Amon cerrou os dentes ruidosamente. Parecia que ele havia subestimado fortemente a força de um nobre de Shiran. Como resultado, o resto deles estava sofrendo. Não saia daqui, garoto. Vou ter que ajudá-los, Amon murmurou antes de decolar. Ashton não podia fazer nada além de assistir enquanto aqueles que ele achava que venceriam começaram a lutar para manter suas vidas. Ele tinha visto muitas batalhas, mas esta era de longe mais selvagem do que sua imaginação. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que até minha bunda patética pode fazer? Há algo que você pode fazer. Enquanto isso, Amon chegou para ajudar os progenitores e ajudou Licaon a manter Beelzebub contido. No entanto, não importa o quanto eles tentassem, eles sabiam que era apenas uma questão de segundos antes de Beelzebub se libertar. Oi, mosquito. Quanto tempo você está planejando dormir? Apenas faça o seu trabalho. Licaon gritou para Drácula, que estava deitado de cara no chão. No entanto, ao ouvir a voz de Licaon, Drácula lentamente se levantou. Quantas vezes? Eu tenho que te dizer. O nome é Drake. Sem perder um segundo, Drácula correu enquanto Amon empurrava a cabeça de Beelzebub para baixo, expondo seu pescoço. O plano deles era simples. Deixe Drácula sugá-lo enquanto eles restringem o Shiran. Afinal, mesmo um deus não pode viver sem sangue correndo em suas veias. No entanto, Drácula mal conseguiu dar alguns passos antes de desmaiar. Algo estava errado com seu corpo. Como se as coisas não pudessem piorar. O aperto de Amon sobre o braço de Beelzebub enfraqueceu e ele foi arremessado para longe em um instante. Um destino semelhante aguardava Licaon, quando Beelzebub agarrou sua cabeça e o jogou no chão ao lado de Frank. Com ambas as mãos agora livres, até Frank não teve chance na frente do Shiran e teve seus braços arrancados. Este era o seu plano mestre. Beelzebub rugiu enquanto olhava para Amon. Você traiu sua espécie por eles. No entanto, parecia que a atenção de Amon estava em outro lugar. Ele estava olhando para trás de Beelzebub como se tivesse visto um fantasma. Não. O que você está fazendo? Vá embora. Beelzebub estava muito ocupado cuidando do grande peixe que se esqueceu da pequena mosca. Traição não é algo sobre o qual você deveria estar falando. Ashton sorriu antes de puxar a máscara do vampirismo para o lado. Você antes que Beelzebub pudesse reagir e fazer algo sobre o bastardo, Ashton já havia afundado seus dentes nele. Quando o sangue de Beelzebub tocou seus lábios, algo estranho aconteceu. Ashton esperava que ele fosse capaz de aprender 1 ou 2 habilidades com o sangue do Shiran, mas algo totalmente diferente aconteceu. Sublinhado, a sequência do código genético foi copiada com sucesso. Sublinhado, eu me tornei um Zombie-Wolf. Capítulo 294. Trabalho duro. Não, trabalho inteligente. Ao mesmo tempo, as palavras de Astaroth ecoaram na cabeça de Ashton. Momentos atrás. Eu tenho que fazer alguma coisa. Mas o que até minha bunda patética pode fazer? Há algo que você pode fazer. Lembra do que eu disse sobre a corrida Spacefire baseada em carbono? Sobre obter um aumento de estatísticas de 20%. Não é isso. Eu disse que eles também podem adotar características, habilidades ou classes de qualquer raça com a qual tenham contato. No entanto, eles só podem fazer isso uma vez até que você evolua novamente. Você entende o que estou dizendo? Ashton não precisou pensar 2 vezes sobre isso. Astaroth claramente queria que ele usasse a força de Beelzebub contra ele e, ao fazê-lo,
obteria possivelmente as melhores características que pudesse, com base em todas as espécies que vivem na galáxia. No entanto, havia uma coisa incomodando Ashton. Na verdade, duas coisas foram. Mas você não disse, você não está evoluindo para um Shiran. Você está apenas alugando os genes até a próxima evolução. Portanto, o Shiran não seria capaz de limitar seu crescimento. Agora vá antes que seja tarde demais. Tendo finalmente um plano de ação em mente, Ashton correu para onde a luta estava acontecendo. Bem, não era mais uma luta considerando que Beelzebub estava fazendo o que queria com seus inimigos. Por que você não faz isso sozinho? O que? Por que você mesmo não cuida de Beelzebub? Ashton reformulou sua pergunta. Você sabe que não posso dominar seu corpo. Isso é besteira e nós dois sabemos disso, disse Ashton com uma expressão séria. Ele já sabia disso há algum tempo. Astaroth podia mentir o quanto quisesse, mas a bênção não mentia. A primeira vez que ele assumiu o controle de seu corpo, Astaroth estabeleceu propriedade parcial sobre o corpo de Ashton porque seus órgãos também contribuíram para o metabolismo do corpo de Ashton. Foi por essa razão que ele foi capaz de se comunicar livremente com Ashton enquanto não podia fazê-lo antes. De maneira semelhante, Astaroth também poderia assumir o controle de seu corpo, pois já tinha algum controle sobre o corpo de Ashton. Mas ele não estava. Sempre que tinha vontade, ele aceitava o consentimento de Ashton. No entanto, não era uma regra rígida, mas apenas uma formalidade que Astaroth poderia ter pulado a qualquer momento que quisesse usando sua propriedade. Mas ela nunca o fez. A princípio, Ashton pensou que Astaroth não o estava usando na esperança de enganá-lo. Mas com o passar do tempo, ele percebeu que Astaroth não era necessariamente uma parte maligna de sua mente. Ele teve seus momentos, mas como um todo, Astaroth era um cara confiável. Acho que você não é tão idiota assim. Estar perto de você tem suas vantagens. Então me diga, se aquele bastardo sentir minha presença, ele não pararia até destruir você e, por extensão, a mim. No momento, não somos fortes o suficiente para derrotá-lo sozinhos. Então, é melhor você não me mencionar. Espere um minuto. Se ele pode sentir você, então por que ele não? Porque eu estava suprimindo minha presença. Por que você acha que fiquei em silêncio até agora? Astaroth tinha razão. Assim como ele sempre fez. Com isso, todas as perguntas de Ashton foram respondidas, pelo menos por enquanto. Agora ele tinha que se concentrar na perigosa tarefa à sua frente. Ashton sabia que se revelasse sua presença um pouco mais cedo, seria aniquilado instantaneamente. Beelzebub não era mais alguém que o entretinha fazendo perguntas. Os progenitores estavam sendo espancados na frente dele. Observar algo assim acontecer teria colocado qualquer um em uma espiral descendente. Muito menos um ranqueiro como Ashton. Ele pode ser uma das pessoas mais fortes do planeta, mas na escala da galáxia, ele não passa de um inseto. Bem, não é como se ele fosse me deixar em paz depois de lidar com eles. Ashton tentou raciocinar com seu medo. E se eu vou morrer? De qualquer maneira, é melhor eu lutar até meu último suspiro. De volta ao tempo presente. Sublinhado, a sequência do código genético foi copiada com sucesso. A habilidade do viajante espacial baseada em carbono, adaptação de espécies, ativada. Gene necessário para aprender a habilidade, Spacifare. Os genes estão presentes no corpo do hospedeiro. Proceder à absorção. O usuário está tentando se adaptar a uma civilização superior à permitida. Os protocolos de substituição do administrador foram instalados. Você gostaria de receber estatísticas básicas, atributos, habilidades e a classe atual do doador? Sublinhando sim. Sublinhado, começando a transformação. Por favor, espere. Sublinhado, o que você está fazendo? Beelzebub agarrou o pescoço de Ashton e o jogou longe dele. A seus olhos, Ashton era um inseto e, como qualquer ser normal, ele odiava ser tocado por insetos. Sem o seu consentimento, pelo menos. Quanto a Ashton, ele pode ter sido arremessado para longe com toda a força de Beelzebub, mas sua missão foi concluída. Logo a transformação começou e com ela veio a dor.
No entanto, diante da morte ambulante, a dor era quase imperceptível. Sublinhado você aprendeu. Demonificação de alto nível. Demonificação em andamento. Sublinhado Beelzebub podia sentir que algo estava errado. O pirralho tinha medo dele não muito tempo atrás, e ainda assim ele o atacou com tanta ousadia apenas para mordê-lo. Não fazia sentido. O pirralho deve ter algum tipo de objetivo por trás de sua ação. Pensando assim, Beelzebub ignorou todos eles e concentrou sua atenção em Ashton. No entanto, os progenitores e Amon não iriam deixá-lo fazer isso tão facilmente. Embora não soubessem por que Ashton fez o que fez, eles sabiam de uma coisa. Eles tinham que proteger o garoto a todo custo. Mesmo que isso significasse morrer de verdade. Nós somos seus oponentes, lembra? Lycaon sorriu. Imagine o que aconteceria com nossos egos se você nos ignorasse como um pirralho. Seu cachorro. Fale sobre você. Drácula entrou na conversa enquanto chutava as mãos decepadas de Frank em sua direção. Meu ego é muito grande para ser ferido por essa merda demoníaca. Mas caramba, esses ossos quebrados doem como uma cadela. Ah, agora eu sei o que não estava perdendo. Frank recolocou os braços como se nada tivesse acontecido, sua voz chorosa. Beelzebub ficou surpreso ao ver como esses idiotas eram resistentes. Ele não esperava que eles fossem tão longe para proteger uma criança. Ao mesmo tempo, ele pensou que talvez o garoto fosse algo especial. Ou deveria saber algo que aqueles piratas queriam colocar em suas mãos. Tudo bem. Eu vou lidar com vocês primeiro. Eu me tornei um Zombie-Wolf capítulo 295 Trabalho duro. Não, trabalho inteligente. 2. O céu estava girando. O chão parecia ter se despedaçado enquanto os guerreiros de nível A se preparavam para sua segunda luta. Ficou claro que Beelzebub estava em vantagem ali. Ainda assim, os progenitores não estavam recuando. Lycaon olhou em volta para observar seus aliados e sabia que nenhum deles estava em condições de revidar. Embora os ataques de Beelzebub possam parecer manobras básicas, esses movimentos foram suficientes para desmantelá-los completamente. Isso, por si só, demonstrou um tipo de poder que os Shirans possuíam. Se nem mesmo Frank pode suportar o dano de frente, então nenhum de nós pode. Lycaon pensou consigo mesmo, pelo menos não sem armas adequadas. Ele mergulhou as mãos profundamente em seu inventário e tirou 3 armas. Uma vez para cada um deles. Chame isso de excesso de confiança ou negligência. Beelzebub não os atacou enquanto eles se armavam. Ele pode ter esfaqueado seus irmãos antes, mas no final do dia, ele ainda era um membro honrado dos Shirans. Mas, para sua surpresa, Beelzebub não achou que os piratas o estivessem levando a sério. Afinal, as armas que eles trouxeram eram antiguidades em termos das armas que os Shirans usavam. Um martelo, uma lança-espadas. Isso é o melhor que vocês idiotas poderiam inventar. Beelzebub zombou do trio que simplesmente ignorou suas palavras. Ao mesmo tempo, Drácula usou suas habilidades psíquicas para estabelecer uma ligação de 3 vias entre eles. Eles não precisavam mais falar uma palavra para conversar um com o outro. Seus pensamentos seriam suficientes para fazer o trabalho por eles. Prepare seus ataques mais fortes. Frank falou primeiro. Devo ser capaz de segurá-lo por cerca de 5 a 7 segundos. Vocês terão que fazer o que devem nesse meio tempo. Lycaon e Drácula concordaram em silêncio. Mas lembre-se de que não podemos matá-lo ainda. Todos sabemos o que acontecerá com a Terra se o fizermos. Lycaon lembrou a Drácula. Toda a razão pela qual deixamos o planeta seria prejudicada. Drácula sentiu. Se fosse algum outro planeta, eles não teriam hesitado antes de matar Beelzebub. Mas a Terra era um assunto delicado para eles, assim como para aqueles que eram contra os Shirans em primeiro lugar. Se eles matassem Beelzebub, mesmo acidentalmente, o Conselho saberia em um instante. Como todos os membros, não importa quão grande ou pequeno seja o papel que desempenharam, tiveram suas vidas ligadas umas às outras. No caso de um deles morrer, eles saberiam imediatamente e, portanto, os Shirans retaliariam na mesma moeda. Para completar,
Parecia que o conselho ou pelo menos alguns dos membros já estavam informados sobre a visita de Beelzebub à Terra. Isso faria sentido, considerando que o número de soldados que ele tinha sob seu comando era mais do que suas forças pessoais. Assim, matá-los ali estava fora de opção. Eles tiveram que subjugá-lo de alguma forma, o que era uma tarefa muito mais difícil de realizar do que simplesmente matá-lo. Basta impedi-lo de usar suas habilidades de trapaça e talvez possamos feri-lo mortalmente. Drácula lembrou Frank. Uma batalha era um lugar onde tudo podia mudar. Pessoas que pareciam estar ganhando poderiam perder em um instante e vice-versa. É por isso que existe um ditado: uma batalha não termina até que um lado tenha se rendido ou entregue suas vidas. Com novas manoplas em seus braços, Frank atacou Chiron como um touro louco. Beelzebub balançou a cabeça em desapontamento. Depois de todo esse hipe, ele esperava que os piratas fizessem algo que ele não poderia ter previsto e, ainda assim, ele foi capaz de parar o ataque de Frank usando apenas uma mão. Frank conseguiu empurrar Beelzebub cerca de 1,5 metro para trás, mas foi só isso. Beelzebub estava colocando uma pressão enorme em sua cabeça. O Chiron pode não querer mostrar isso, mas manter Frank no lugar estava exigindo muita força dele. Você não deveria ter me tocado. Frank sorriu antes de agarrar a mão que Beelzebub estava usando para detê-lo. Assim que ele fez isso, uma descarga elétrica saiu da manopla, paralisando Beelzebub. Normalmente, nenhum ser mortal seria capaz de sobreviver a uma descarga tão forte. Mas os Chirons tinham alta resistência a muitas coisas. A eletricidade era uma delas. É por isso que Beelzebub ficou apenas atordoado. Quanto a Frank, bem, ele era um morto-vivo, então a eletricidade não o afetaria. Lycaon e Drácula não perderam um segundo antes de pular no Chiron. Lycaon usou suas espadas de plasma e prendeu os pés de Beelzebub no chão. Enquanto isso, Drácula segurava sua lança quando estava prestes a lançá-la. Ele respirou fundo e fechou os olhos. No momento seguinte, a lança ficou vermelha quando Drácula ficou mais pálido do que nunca. Quanto à lança, ela crescia cada vez mais à medida que mais e mais sangue de Drácula era sugado. Lança da destruição. Ele gritou a plenos pulmões antes de arremessá-lo direto em Beelzebub. Lycaon usou sua extraordinária agilidade para empurrar Frank e a si mesmo para longe do raio de explosão da lança. Afinal, a lança era apenas uma lança no nome. Era mais uma arma de antimatéria que poderia evaporar tudo e qualquer coisa no raio da explosão. Mas era uma arma que não teria sido capaz de matar Beelzebub. No entanto, deve ser o suficiente para apagar a forma demoníaca do bastardo. Sem a forma demoníaca, eles teriam uma chance de lutar. Especialmente, já que seu exército provavelmente seria capaz de se juntar a eles até então. Beelzebub recuperou o movimento assim que o entorpecimento devido à energia elétrica desapareceu. E viu algo estranho. Ele podia ver que algo estava vindo em sua direção. Mas não importa o quanto ele tentasse se mover, ele não conseguia. Quando ele viu as espadas prendendo seus pés no chão, já era tarde demais. A lança atingiu seu alvo, enviando uma onda de choque por todo o continente. A lança o atingiu bem no peito. O som alto da colisão foi suficiente para fazer todo o continente tremer enquanto Beelzebub estava preso dentro de uma esfera carmesim. O plano deles deu certo. Os progenitores colocaram um fim no tirano. Por enquanto. Ou tiveram. Não se esqueça de deixar o link e de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.